Bora mergulhar em uma das cartas mais intensas e, olha, controversas já escritas. A Carta de Paulo aos Gálatas. É uma carta que fala sobre liberdade, mas que, curiosamente, começa com uma acusação bem direta. Imagina só, o autor, Paulo, não começa com um "Oi, tudo bem?". Não, ele já chega com choque, com uma acusação. Ele está preparando o terreno para uma discussão de altíssimo risco. Vamos entender o que estava acontecendo para provocar uma reação tão forte assim. O problema todo, o que motivou essa carta tão dura, foi o que Paulo chamou de uma mensagem diferente. Era uma ideia que estava se espalhando pelas igrejas da Galácia e que ameaçava colocar tudo o que ele tinha construído por água abaixo. No fim das contas, o conflito era sobre adicionar regras a uma mensagem que era de graça. Tinha um grupo insistindo que só a fé em Cristo não bastava. E para Paulo, isso não era um desacordo pequeno, um detalhe teológico, não. Era uma mentira deslavada que virava a mensagem original de pernas para o ar. E Paulo é super inflexível nesse ponto. Ele afirma que não existem duas versões da mensagem de Cristo. Não tem um plano A para um grupo e um plano B para outro. Só existe uma verdade. E uma distorção bem perigosa dela. E pode acreditar, esse debate teológico não ficou só no campo das ideias, não. A coisa explodiu num confronto público, super pessoal, entre dois dos maiores líderes da igreja daquela época, Paulo e Pedro. Para a gente entender essa briga, a gente precisa ir para a cidade de Antioquia. Lá, o apóstolo Pedro tinha o costume de comer com os seguidores de Cristo que não eram judeus. Naquela cultura, gente, compartilhar uma refeição era um sinal muito forte de aceitação, de que todo mundo ali era igual na nova comunidade de fé. Mas aí o que acontece? Chega um grupo mais conservador vindo de Jerusalém, e Pedro, com medo do que eles iam pensar, recuou. Ele cedeu à pressão do grupo, e a atitude dele criou uma divisão ali na hora, tão forte que até o parceiro dele, Barnabé, foi na onda. A união estava se quebrando por puro medo. E o Paulo não deixou isso passar em branco. Ele confronta o Pedro na frente de todo mundo com essa pergunta, basicamente chamando ele de hipócrita. O ponto crucial aqui e o motivo da raiva do Paulo é que a discussão não era sobre etiqueta à mesa. Era sobre a essência da salvação. As pessoas são salvas pela fé ou por seguir um monte de regras? A partir desse confronto, Paulo começa a construir seu argumento central contra essa galera que queria impor regras. E para provar seu ponto, ele não apela para a própria autoridade. Não, ele volta lá no comecinho de tudo. A grande sacada de Paulo aqui é a cronologia. Ele mostra que a promessa que Deus fez a Abraão, baseada puramente na fé, veio primeiro. A lei de Moisés, que era um código de regras, só apareceu 430 anos depois. Ou seja, ela não pode anular a promessa original. A fé sempre veio em primeiro lugar. Isso nos leva a uma palavra-chave: justificação. O que isso significa? Basicamente, ser declarado justo diante de Deus. A pergunta central é: como isso acontece? Paulo argumenta que não é seguindo regras. Ele usa a própria vida como exemplo, lembrando que ele era o seguidor de regras número 1, um fariseu super dedicado, mas nada disso salvou. Somente a fé em Cristo tornou justo. Para tornar essa ideia de fé contra regras algo inesquecível, Paulo usa uma metáfora poderosíssima, uma alegoria tirada da história dos dois filhos de Abraão. De um lado temos o filho da escrava Agar, que representa a tentativa humana de alcançar salvação por esforço próprio. É um caminho que leva à escravidão das regras. Do outro, o filho da mulher livre, Sara, que representa o filho da promessa, recebido pela fé. A imagem ilustra perfeitamente os dois caminhos. De um lado a escravidão, do outro a liberdade. E Paulo encerra a alegoria com essa declaração de identidade muito forte. Não é só para os Gálatas, é uma afirmação sobre a natureza dessa nova comunidade formada em Cristo. Tá, mas o que significa viver essa liberdade no dia a dia? Se não são as regras que guiam a vida, o que guia então? Paulo passa a contrastar duas formas de viver completamente opostas, mostrando o resultado prático de cada uma. Primeiro, ele avisa que essa liberdade não é um passe livre para o egoísmo. Esse caminho, na verdade, não liberta nada. Pelo contrário, ele escraviza aos próprios desejos. Leva ao que Paulo chama de uma triste paródia de comunidade, em que as pessoas acabam se destruindo. Agora, em total contraste, uma vida guiada pelo Espírito de Deus produz qualidades positivas de forma natural, sabe? Como frutos crescendo numa árvore. Paulo argumenta que o legalismo, a tentativa de forçar isso com regras, não funciona. Na verdade, apenas atrapalha o processo. E aqui a gente chega no coração de tudo. A ironia é que a vida livre das regras não leva à bagunça, mas sim ao cumprimento de toda a lei nesta única frase.
A conclusão final de Paulo é que a verdadeira liberdade em Cristo não é uma liberdade de responsabilidade. É a liberdade para servir aos outros por amor. É o amor, e não as regras, que cumpre o propósito de Deus. Essa carta tão antiga nos deixa um desafio super moderno. Porque, mesmo quando se conhece a liberdade que vem pela graça, ainda existe essa tentação de voltar para a segurança das regras. É a eterna luta entre confiar no que já foi feito e o nosso instinto de querer controlar o próprio destino.